Eu acho que em função da circunstância do jogo, foi um resultado satisfatório. Maurício Barbieri após o empate contra o Coritiba no Couto Pereira. Hoje, se olharmos para o jogo, tirando o 1-0, o Vasco foi infinitamente superior ao Santos. O Santos nunca foi rebaixado e está acostumado a jogar na elite. E fomos infinitamente superiores. Temos que traduzir isso em resultados finais de jogo. Santos 1-0 em São Januário. Barbieri após a coletiva. O jogo de hoje foi no máximo um jogo igual, mas a eficiência deles teve um peso importante. Maurício Barbieri após a derrota para o São Paulo pelo placar de 4-2. Volto a repetir, acho que não conseguimos reproduzir o que trabalhamos. Oscilamos depois do primeiro gol, principalmente emocionalmente. Tivemos esse desencontro em que o rival conseguiu fazer um placar grande. Procuramos ajustar as coisas, mas ficou um gap grande. A gente competiu. Volto a repetir, a gente competiu. Maurício Barbieri após a goleada humilhante na segunda-feira passada para o Flamengo. E por fim, ontem, tenho convicção de que se mantermos esse nível de rendimento, temos grandes chances de buscarmos os pontos que precisamos para sair dessa situação. Esse desempenho tem que ser um balizador para os próximos jogos. A expectativa é que viesse hoje. Não veio. Teve o ponto positivo do rendimento. Palavras de 5 jogos diferentes. Os últimos 5 jogos do Vasco. Todas elas do atual técnico Maurício Barbieri, técnico que irá permanecer, mesmo após uma eliminação ridícula na Copa do Brasil para o ABC de Natal, mesmo após 5 derrotas consecutivas, mesmo após a vice-lanterna do Campeonato Brasileiro e mesmo após tendo um elenco que foi investido 109 milhões de reais na primeira janela de transferências. Eu não tenho mais o que falar do trabalho do Maurício Barbieri. Já critiquei, já reclamei e vou reclamar mais. Porém, agora eu tenho que falar com vocês e aplaudi-los. Aplaudi-los. Parabéns, Paulo Brax. Parabéns, Abel Braga. Parabéns, Luiz Melo e a todos vocês por essa vergonha. Para onde vocês estão querendo levar o Vasco? Ou, aliás, para onde vocês vão levar o Vasco? É ego? É vaidade? É querer manter um treinador porque foi vocês que contrataram? Não assinaram o atestado de incompetência? É por isso que vocês até agora não demitiram? É um desrespeito com o torcedor vascaíno. Mais uma derrota, mais uma tarde de sofrimento, 5 derrotas consecutivas, 3 meses sem vitória. Que palhaçada é essa? Até quando isso? O torcedor vascaíno está cansado, saco cheio de tudo que está acontecendo. E a gente vai falar sobre isso aqui neste Acorda Vascão. Já começamos assim. Mas fica tranquilo, que temos muita coisa a falar nesse vídeo. Antes, porém, torcedor, de começar o vídeo, antes, é claro, de deixar você informado sobre as últimas notícias do Vasco, falar sobre a partida de ontem para a equipe do Internacional, o atual momento preocupante do Vasco na Série A do Campeonato Brasileiro. Quero dar aí as boas-vindas a todos vocês que estão chegando ao nosso canal pela primeira vez. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E rapaziada, é o seguinte... O momento é duro, o momento é ruim, o momento é complicado. E cara, sério, sinceramente, sei que tá difícil pra você, mas pra mim tá difícil pra caramba. Tá difícil pra caramba. Ter que estar aqui todos os dias falando de Vasco, nesse momento era algo que eu não queria estar fazendo. Mas eu tenho que fazer. Então se for pra fazer isso aqui que eu tô fazendo, eu quero fazer com o apoio de vocês. Porque eu sei que vocês também já estão exaustos, mas não vão conseguir largar o Vasco. Então vamos junto, vamos cobrar, vamos reclamar, vamos criticar. Vamos devolver a eles, a diretoria, o que eles estão fazendo com a gente. Se inscreva no canal, me dê força, me dê voz, deixe eu ser a sua voz aqui dentro do YouTube. Se inscreva, deixe o seu like aqui embaixo. Deixe o seu like aqui nesse vídeo, se inscreva no nosso canal, ative o seu sininho de notificação. Porque se continuar nessa palhaçada... vamos cair de novo para a Série B do Campeonato Brasileiro. Mas se depender da gente, isso não vai acontecer. Fora! Fora Barbieri, fora Luiz Melo, fora Paulo Brax, fora Abel, fora todo mundo.
Mas vambora, rapaziada. Sem muita enrolação, gente. Fala logo de Vasco da Gama, que a gente tem muita coisa pra falar nesse vídeo, né? Começar falando, é claro, da vergonha. Sim, vergonha. O Vasco teve momentos de bom futebol ontem, mas não pode ser parâmetro. O Internacional, com 15 minutos de primeiro tempo, estava vencendo a partida pelo placar de 2-0. O Internacional automaticamente, normalmente, iria se fechar e se fechou como qualquer clube com 2 gols à frente no placar iria fazer. O Vasco não teve mérito do seu bom desempenho de ontem, foi um demérito do Internacional. Eu duvido que se a partida estivesse 0-0, a gente iria ver um bom rendimento do Vasco no jogo. Não iríamos ver, como não vimos durante os primeiros 15 minutos. O Vasco só começou a jogar bola quando o Inter já tinha feito os 2-0 no placar. Temos pontos positivos? Temos. Ryan jogou bola, um jogador que tem que ser titular. O Matheus Carvalho está surpreendendo, sim. É uma loucura, muita loucura. Um jogador que estava no Náutico, hoje na Série C do Campeonato Brasileiro e nem sequer titular era, ser hoje um destaque no Vasco. Uma loucura. A gente vê realmente o nível desse meio campo do Vasco. Com todo respeito ao Matheus Carvalho, mas é uma loucura. Não era isso que foi prometido ao torcedor vascaíno, mas está se destacando, está surpreendendo, então a gente vai elogiar. E tem pontos a serem criticados. Como o Zé Gabriel é o titular nesse sistema de meio campo do Vasco? Como o Zé Gabriel, que não foi relacionado para os primeiros 8 jogos do Campeonato Brasileiro, teve uma oportunidade de voltar à lista de relacionados contra o Flamengo e ontem já foi o titular. Que loucura! Jogador que não era útil na Série B e hoje é titular do Brasileiro da Série A. Que loucura! Tá explicado. E o Vasco ontem perdeu para o Inter. O Vasco ontem chegou à sua 5ª derrota consecutiva no Campeonato Brasileiro. O Vasco ontem permaneceu na 19ª colocação do Brasileirão. O Vasco nesse momento tem 6 pontos. Vou chegar um pouquinho aqui ao lado para vocês darem uma olhada, gente. Ó, tá aparecendo. O Vasco hoje tem 6 pontos. À sua frente tem América Mineiro com 8, Goiás com 8, Corinthians com 9 e Bahia com 9. Para o Vasco sair dessa zona do rebaixamento, o Vasco ontem teria que vencer o Internacional por 2 gols de diferença e, além disso, torcer para um tropeço do Goiás. Um Goiás não vencendo o Fluminense. O Vasco, com uma vitória ontem vencendo o Internacional, conseguiria sair desse Z4. Mas não venceu, então permanece hoje na 19ª colocação. O próximo jogo, dependendo dos resultados, o Vasco não conseguirá sair do Z4 da Série A. Hoje, o Vasco está na zona e não depende mais apenas dele para sair. É uma situação deplorável, é uma situação ridícula. É um Vasco no Z4, um Vasco com 10 jogos numa Série A tem 6 derrotas, 3 empates e 1 vitória apenas na primeira rodada contra a equipe do Atlético Mineiro, lá no mês de abril. O Vasco hoje é um clube que tem 10 gols feitos e 19 gols sofridos em 10 partidas. O Vasco hoje registra sua pior campanha no Campeonato Brasileiro de pontos corridos, após 10 rodadas. O Vasco tem apenas 6 pontos. O Vasco hoje tem uma pior campanha do que no ano de 2015, quando tinha 9 pontos e era o recorde anterior. Ou seja, torcedor, o Vasco hoje tem uma campanha pior do que 2009, quando caiu pela primeira vez. O Vasco hoje tem uma campanha pior do que 2013, quando caiu pela segunda vez. O Vasco hoje tem uma campanha pior do que 2015, quando caiu pela terceira vez e tinha 9 pontos conquistados nas 10 primeiras rodadas, e uma campanha pior do que 2020. O Vasco hoje é um time fadado a cair para a Série B do Campeonato Brasileiro. Essa é a situação do Vasco. Uma situação preocupante, uma situação que nós, torcedores vascaínos, não conseguimos ver solução. A única solução é a demissão do técnico Maurício Barbieri. Não tem mais condições. Hoje, o Vasco é um elenco que teve 109 milhões de reais em investimento. Porém, um elenco limitado, um elenco ruim, um elenco mal montado pelo Paulo Brax. Vasco de Eurico, Vasco de Zé do Táxi, Vasco de Alexandre Campelo, o Vasco de Roberto Dinamite, com pouco dinheiro e contratando mal na época, conseguiu montar um elenco mais competitivo na Série A do que esse hoje do Vasco. Um elenco limitadíssimo, mas um elenco que pode entregar mais. É limitado? É, mas pode entregar mais. Isso tem a ver com o técnico Maurício Barbieri, um técnico que não entrega, um técnico que pode estar queimando a sua carreira. O Vasco é um clube que queima a carreira. É bom lembrar ao Maurício Barbieri e aos seus agentes
que é um erro a permanência dele tanto para o andamento do Vasco quanto para o andamento da carreira do próprio Barbieri. Se ele realmente permanecer à frente do Vasco, a gente já vai falar sobre isso, não conseguir ter uma reviravolta durante o Campeonato Brasileiro com continuidade de tempo, eu duvido, Lucas, eu duvido o Barbieri arranjar um outro clube para treinar no Brasil. Clube de Série A. O Lisca era um técnico emergente até ano passado, até ano retrasado. A partir do momento que o Lisca foi ao Vasco e foi mal, o Lisca se apagou. Se apagou. O Vasco é um clube que queima treinador. Então, Barbieri, abre o seu olho. Para sua carreira, Barbieri. Não é apenas pelo Vasco, é para sua carreira. Se continuar com esses 11 dias para treinar e não mudar, você pode estar acabando com a sua carreira. Uma situação deplorável. E mais deplorável ainda é ter que ouvir a entrevista coletiva do Maurício Barbieri. Porque ontem ele foi dar a entrevista coletiva. Ontem ele falou sobre a partida. E como eu trouxe a vocês no início do vídeo. Para o Maurício Barbieri, o ponto positivo de ontem foi o rendimento. Pô, é brincadeira, cara. Agora a gente, com rendimento, conseguirá chegar a uma Libertadores, a uma Sul-Americana, ou até mesmo não cair, porque houve rendimento. Tá difícil, torcedor. Tá complicado, torcedor. Mas dê uma olhada aí, porque pro Barbieri foi o ponto positivo do rendimento na derrota de ontem para o Inter. E, além do mais, o desempenho de ontem pode ser um balizador para os próximos jogos. Se continuar como jogou ontem, jogando como nunca, mas perdendo como sempre, há grande chance de buscar pontos que precisam nas próximas rodadas. Um rendimento que a gente consegue em muitos momentos do jogo ser superior ao adversário, que é um adversário qualificado, mas a gente não tem conseguido transformar isso em efetividade, em resultados, né? E nesse sentido, claro, os 2 gols muito cedo condicionaram bastante. Eu acho que os jogadores demonstraram uma mudança de postura muito importante, aguerridos, buscaram, lutaram, bola na trave, bola em cima da linha. Até agora eu não consegui ver nenhuma imagem clara, né? Se entrou ou não entrou, mas enfim, não foi marcado. E é isso, acho que a gente conseguiu ter um bom rendimento, mas não conseguiu aliar isso a um bom resultado. E o jogo, pela sequência, acaba tomando uma proporção, acaba trazendo uma frustração muito grande pra gente. Então é isso, vamos nos basear no rendimento até o final do Campeonato Brasileiro, que o Vasco, pelo menos pelo rendimento, deve conseguir ficar na Série A. Que hoje não importa mais a vitória, o rendimento tá tudo bem. É complicado, torcedor. Porém, mesmo diante disso, mesmo diante de 6 derrotas em 10 jogos, mesmo diante de um aproveitamento inferior, ou aliás, exatamente igual a 20% de aproveitamento em 30 pontos disputados em 10 partidas de Campeonato Brasileiro, 20% de aproveitamento, o Barbieri fica. Mesmo após 109 milhões de reais investidos e o pior rendimento numa Série A de Campeonato Brasileiro de pontos corridos, o Barbieri fica. Não tem porquê, não tem lógica, não tem motivo, mas o Barbieri fica. A diretoria do Vasco segue respaldando o Maurício Barbieri, segue confiando no trabalho do treinador. O elenco segue acreditando no potencial do técnico e ele permanece. Uma bagunça. Até segunda ordem, o Maurício Barbieri fica à frente do Vasco da Gama. E aí agora, eu vou pegar aqui a capa do jornalista, do criador de conteúdo e botar ao ladinho, que eu quero falar o seguinte. Quero até chegar um pouco à frente. Parem de ego. Parem de vaidade. Parem de vaidade. O que hoje vocês estão fazendo, e eu não estou falando do Maurício Barbieri, estou nesse momento apontando as palavras a Paulo Brax, a Luiz Melo e a Abel Braga, que tem o poder da demissão do Maurício Barbieri. Eu acho que vocês não podem ficar também. Se for para sair, tem que sair todo mundo. Mas a demissão do Barbieri passa por vocês. Parem de ego. Hoje o Maurício Barbieri continua à frente do Vasco por um ego da parte de vocês. Para não ir contra a vontade, para não ir contra aquilo que vocês fizeram no início da temporada, para não ir contra com relação àquilo que vocês fizeram nas últimas rodadas de permanência do Barbieri.
e para ir a favor da palavra de vocês. Parem de ego, assumam que o planejamento foi mal feito, assumam que o elenco não está 80% fechado, assumam de que o que vocês pensaram, planejaram e queriam lá no início da temporada não está sendo realizado nesse momento. Parem, sentem, conversem e recalculem rota. O trem hoje do Vasco está completamente descarrilhado, pois não tem um comandante decente. Coloquem um comandante decente à frente do Vasco. Hoje a questão desse elenco não é apenas técnica ou tática, é mental, é emocional. Enquanto o Maurício Barbieri estiver aí dentro, nada irá adiantar. E não me venha com um papinho de que o Barbieri é um técnico que agrada o elenco. Caguei. Não importa. Se os pontos não estão chegando, o torcedor vascaíno não quer saber se o Barbieri é um técnico que tem bom relacionamento com o elenco. O torcedor quer saber de resultado. E os resultados não estão chegando. Passam longe, inclusive, de chegar. Não é assim que vocês vão resolver. Não é com Barbieri que vocês vão resolver. Tá todo mundo vendo. O Vasco terá a partir de hoje 11 dias para treinar. Próximo jogo é contra o Goiás em São Januário. Não é possível que vocês vão deixar no técnico que ficará 11 dias sem jogos, apenas treinando, para chegar contra o Goiás e novamente não entregar nada. E fazer, não tô apoiando, mas fazer de São Januário uma praça de guerra. Porque é isso que vai acontecer se o resultado negativo acontecer no dia 22 de junho. São Januário virará uma praça de guerra. E eu vou apontar o dedo aqui no pós-jogo e vou falar: a culpa é de vocês. Vergonha. Ridículo o que está acontecendo. Saiam do Vasco. Demitam o Barbieri. Façam qualquer coisa. Porque do jeito que tá, não dá pra continuar. A gente fica por aqui. E deixa aí também nos comentários a sua opinião. Insustentável. Já deu, cara. Respeitem o Vasco. Vocês estão desrespeitando o Vasco da Gama. Vamos que vamos. Se inscrevam, compartilhem. Como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.